Desafios. Oferecimento. Desaflix. Baixe agora o seu app 100% cristão. É hora de reunir a família, convidar os amigos. É o programa Desafios que está começando. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E o programa de hoje está demais. Eu estou aqui com um casal de pastores. Ele, Joselito, e ela, Débora, estão comemorando, celebrando 50 anos de casados. Começar aqui, Débora, uma alegria receber o programa Desafios. Igualmente. Joselito. Satisfação, meu prezado. Olha, é um milagre, ou não é, Débora? É. 50 anos de casados. Sim. Muito tempo. E com 3 filhos e 4 netos, Joselito. 3 filhos e 4 netos abençoados. Para você que está em casa nos acompanhando, e olha só, no quadro de variedades, nós vamos falar sobre ciência e fé. O meu convidado é o Dr. Miguel Faria Lima, ele que é da área da odontologia e pesquisa. Temos o quadro Fique de Olho e no final do programa o videoclipe da música Caminho Perfeito. Mas, Joselito, vamos lá. Como é chegar 50 anos de casados? Eu acredito que nós seguimos princípios. Nós aprendemos a ouvir, em primeiro lugar, o Senhor. Eu tive um sonho com essa moça 2 anos antes de conhecê-la. Quer dizer que Deus fala através de sonho. Deus fala através de sonhos. E eu trabalhava na época, né, no navio chamado Barroso, na Marinha, 4 horas da manhã, que Deus trabalha. Você era marinheiro, Joselito? Eu era marinheiro, né? E Deus trabalha as grandes operações dele entre 3 da manhã e 6 horas, né? É a abertura do mar, é a derrubada dos muros de Jericó, enfim. Na madrugada ali você teve esse sonho? Aí eu anotei os detalhes. Eu vi essa moça, né? Você nunca tinha visto a Débora? Não, mas tal qual eu vi, eu anotei num caderninho que aquilo que Deus me falava, eu anotava. Já que Deus fala, eu ia anotar para poder ver o cumprimento daquela palavra. E comecei a procurar, assim, nas igrejas, né? Eu era líder de mocidade no Rio de Janeiro. Tá vendo, Débora? E você? Deus falou com você? Como foi? Eu coloquei um propósito no coração e falei com o Senhor, eu fico solteira, mas não vou buscar no mundo para trazer para a igreja e nem tampouco vou aceitar qualquer pessoa. E quando foi que você viu esse marinheiro aí? Você nem imagina, menino. Eu gostava muito aquelas orações da tarde. Aí uma vez o Senhor falou para mim, tu vais receber uma carta. Com Joselito, Deus falou que era um sonho, através de um sonho. Mostrou a pessoa dela no sonho. Ele no Rio e eu aqui. Eu naquela época, olha, a gente não podia ir à praia, não podia fazer... Era pecado naquela época? Cinema nem pensar. Televisão... Também. Não. Então, é legal a gente falar sobre essas coisas, porque na nossa infância, na minha infância também, a gente ouviu muitas bobagens como estas, né? Sim. Esqueceram que Jesus foi chamar Pedro na praia, não é isso? Sim. Então, assim, existem mentiras que foram inseridas na igreja, que a praia era do diabo, que a televisão era do diabo, que a política era do diabo. Aí o que aconteceu? O diabo pegou conta, tomou conta para ele. E às vezes a gente fica constrangido de ir na praia, de assistir a televisão, na questão política, porque simplesmente a igreja deveria estar lá e não foi. E isso foi ensinado dentro da igreja. Olha que coisa esquisita. Estou certo ou estou errado, pastora? Sim, é isso aí mesmo. Não é? É. Mas vamos ver se o Joselito está afiado. O dia e o ano do casamento? Dia 18 de outubro de 1975. Gente, tá afiado mesmo. Tá. Né? Mas como foi o primeiro encontro?
Rapaz, você nem imagina. Eu estava fazendo seminário na época no IBP e ela tinha me escrito que iria o casamento do irmão em Campos do Jordão e ficaria no Rio na casa da irmã Geralda, que era uma amiga da família. Aí eu cheguei, ela disse, vou chegar domingo. Aí eu disse, domingo eu não vou. Vou dar um chá de canseira nessa moça. Não fui na segunda, não fui na terça. Naquele dia deu uma chuva de granizo. No Rio é muito comum nessa época de verão dar uma chuva de granizo. E eu estava no ônibus, a chuva de granizo passou, aí eu saltei, fui até a casa em que ela se encontrava. Cheguei na frente, bati palmas. E na hora que eu bati palmas, alguém gritou lá dentro, entra pelo lado daqui da casa, que era a entrada da garagem, né? Eu fui entrando em direção à porta da cozinha. Quando eu chego na porta da cozinha, pela lateral esquerda da casa, eu vejo exatamente aquela pessoa que Deus tinha me mostrado na visão. E agora ele tem um encontro com a Débora. Como foi para você, Débora? Uma colega minha falou para ele que me conhecia e que eu gostava de trocar postais com rapazes de outras igrejas. Aí ele mandou uma carta para mim. Sendo que desde o dia que a gente se conheceu, a gente passou a conversar, toda semana ele ia lá na casa dessa irmã, a gente conversava, e ele me convidava muito para sair, para passear. Então, às vezes se um jovem, né, uma pessoa vem me pedir alguma orientação, eu falo, eu vou te dar 3 condições para você começar a namorar, seja um rapaz ou uma moça. Tem que ser uma pessoa de Deus, em primeiro lugar, claro. Segundo lugar, estudioso e trabalhador. Se tiver essas 3 qualidades, o resto é consequência. Então, marinheiro, de Deus, estudioso. Ele fazia cultura inglesa. Você é estudiosa também? Eu fazia IBEU. Aí, olha que coisa maravilhosa. Aí, então, vocês se casaram em 1975? Sim. Então, mas o Joselito é pastor, é terapeuta, e eu quero trazer um pouco para esse contexto nosso do presente, porque trazer vocês aqui hoje tem um contexto e um propósito de fortalecer para esta sociedade que a gente não pode banalizar a família. Aqui está a prova de que vale a pena ficar casado. Não é isso, Joselito? Com certeza. E qual o conselho para ter um casamento sustentável como o de vocês? Em primeiro lugar, nós precisamos aprender a amar a nós mesmos para, a partir disso, seguir aquele princípio bíblico. Amar ao próximo como ama a si mesmo. Se eu não aprendo a resolver os meus conflitos, os meus desafios, as minhas frustrações, as minhas dores e os meus pecados, eu não consigo amar o próximo de maneira qualitativa. Então, é muito importante, né, Débora, que esse casal, ele converse bem um com o outro. Sim. Eu estipulei na nossa vida um alvo, onde eu queria chegar. Eu sempre disse assim para o Senhor, eu quero chegar lá no céu. Eu quero mostrar para o Senhor o meu certificado de serva, esposa e mãe. E depois a avó, né? Se tornou avó. E eu ia nesse pé. E joelho, oração. Vocês sempre foram cristãos praticantes? Sim. Sempre. Nunca esteve fora? Não. Não. E quanto tempo foi o namoro e noivado e casamento, até o casamento? 2 anos e 2 meses. Joselito esperou 2 anos da visão, depois do sonho? Não, mais 2 depois. deu 4 anos. Então, 4 anos. 4 anos da visão até conhecê-la, 2 anos, e depois mais 2 anos e 2 meses, deu 4 anos e 2 meses, até chegarmos ao casamento. Agora, ô Joselito, você atribui essa falência que a gente tem visto, é claro que tem muitas exceções, vocês estão aqui como prova disso, 50 anos de casados,
a causa de tantos divórcios, de tantas separações, de tantas famílias disfuncionais, desestruturadas? Olha, eu posso falar da minha realidade. Eu venho de família disfuncional. Meu pai era separado, minha avó era separada, eu tenho tios separados, tenho tias separadas. E eu, quando conheci o Evangelho, eu conheci inicialmente por intermédio da minha avó. Ela me contou uma história que disse que eu tinha 2 anos de idade, estava no colo dela assistindo um culto de ar livre na cidade de Cachoeira, na Bahia. E ela levantou a mão e eu levantei também. Aí as pessoas que estavam assistindo o culto ao ar livre sorriram. E o pastor Manuel, da igreja, disse, olha, não sorriam. Eu vou orar por essa criança também, porque da boca dos pequeninos vem o perfeito louvor. Eu tomei a decisão depois, aos 16 anos, já em Florianópolis, né, na igreja do pastor João Ungur, um dos fundadores das Assembleias de Deus daquele estado. Ele é Eu assumi o Evangelho, mas eu nunca, digamos assim, me desviei. Ô Débora, o que o nosso telespectador que está em casa nos assistindo agora, esse marido, essa esposa que está pensando em desistir, qual o seu conselho para ele? O meu conselho é o perdão. Então, quer dizer que para que esse casamento tenha essa sustentabilidade, Sim. Tem que perdoar. A partir do momento que a gente pede ao Senhor e o Senhor libera o nosso coração para perdoar, nós perdoamos. Não esquecemos, porque isso fica na mente. Mas não de um modo que ofenda o outro. Não é amnésia. A gente lembra. É uma cicatriz que você olha, lembra, Sim, mas não dói. Mas não dói mais. Não é isso? É isso mesmo. Olha, eu quero agradecer mesmo ao casal de pastores pelo carinho, parabenizá-los pelos 50 anos de casados, por cada orientação, direção que vocês deram para todos os nossos telespectadores que estão em casa. E quero aqui nesse momento parabenizar a sua nora, o seu filho, porque veio através de uma indicação deles, insistiram. Mas quando eu soube que era o Joselito e a Débora, uma alegria, 50 anos de casados. Parabéns, Débora. E parabéns, Joselito. Uma alegria muito grande tê-los aqui no programa Desafios. Foi uma satisfação, Eli, poder estar aqui, revê-lo depois de tantos anos e desejar que o Senhor derrame sobre sua vida, sobre o seu ministério, glória sobre glória transformadora. Amém. Do Espírito Santo, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, né? A partir do 17 até 19. Que Glória a Deus. a sua vida continue brilhante e resplandecente, como aqueles que um dia irão dar testemunho um dia lá na eternidade. Amém. Continue orando por nós também. Amém. Quero aqui também honrar a minha nora, né? E o nosso filho. Sim, por isso que eu disse aqui. Insistiram. E é como um presente, segundo eles, para vocês. Sim, Tá muito bom? obrigada. Este é o programa Desafios, hoje trazendo uma história, não é somente de superação, é pauta positiva, notícia boa para o seu coração. É possível, 50 anos de casados. Não desista do seu marido, não desista da sua esposa. E saiba de uma coisa, as nossas decisões, nós precisamos considerar os familiares, os filhos, mas acima de tudo, aquele compromisso, aquele voto que você fez na presença de muitas testemunhas e diante de Deus. Isso é coisa muito séria e vale a reflexão no final desse nosso bate-papo com o casal Amorim, 50 anos de casados. Não saia da frente da telinha, nós vamos falar já no quadro seguinte sobre ciência e fé. Desafios, volta já.